A febre, ela tem que ser sempre medicada. Então, essa coisa assim, aí eu vou deixar a febre subir até para ver quanto vai, eu acho que não é uma coisa legal. Por quê? Porque 5% das crianças até os 5 anos de idade que têm o primeiro pico de febre, elas podem fazer convulsão febril. Então, fazer uma crise convulsiva por febre. Então, não é interessante a gente deixar esta criança com febre. Então, assim, medicou a febre, a criança está com 37,5 de temperatura, eu já vou medicar, porque eu vou levar 30 minutos para essa medicação fazer efeito, e aí depois disso, nesse período a febre continua subindo, né? Não tem necessidade de chegar, eu vou chegar para ver se vai a 38, 38,5. Não tem necessidade disso. Outra coisa, teve um episódio de febre, a criança está amoadinha, medica a febre e observa essa criança. É muito importante a observação da criança fora da febre. Por quê? Toda criança com febre, ela vai estar ruinzinha, ela não vai querer nada, ela está ruim, está mal, né? A febre causa todos esses sintomas, mas a doença grave, ela mantém essa sintomatologia da criança mal, mesmo fora da febre. Então, assim, a criança fez 37,5, eu mediquei, em 40 minutos estava lá correndo, brincando, comeu, estava faceira. A febre voltou em 6 horas. Tudo bem, medica de novo e vai observando para ver como vai, né? 24, 48 horas, não apareceu nada, essa febre está persistente, tendo que medicar de 6 em 6 horas, estou precisando usar muito tempo medicação, né? A criança eu comecei a ficar com falta de apetite, não está aceitando alimentação, mas não tem outra queixa, leva a consultar, tá? Acho que a procura pela emergência, a gente tem que cuidar um pouco, né? Porque o ideal é tu tentar o ambulatório, tentar o consultório. Por quê? Porque na emergência tu já chega lá, há muitos casos graves, há muitos casos, então daqui a pouco tu chega com um resfriadinho, acaba entrando em contato com outro paciente que tem uma doença mais grave, pegando alguma coisa mais grave, até porque a criança está doente, né? Mas eu acho que uma avaliação entre 24 e 48 horas de uma febre é bem interessante, assim. Até né? Porque, às vezes, uma orientação que a gente dava, às vezes dá, inclusive na emergência, é que, assim, o primeiro pico febril, até medicar, né? Porque muitas vezes não medica e vai para o atendimento da criança com febre. Sempre medicar, inclusive nunca sair de casa sem medicar a criança. A gente, como médico, acredita que a criança teve febre e não precisa ver que a criança está com febre, né? Exatamente. E até no primeiro pico febril, muitas vezes a criança não tem sintoma e o exame físico ainda nem está alterado, né? E é bem interessante, porque assim, às vezes, no consultório, o que a gente vê? Eu tive um pico febril, eu fui no pronto. E cheguei lá e o médico disse, não tem nada. Chega no nosso consultório 24 horas depois. Tu examina, apareceu uma amidalite, alguma coisa assim. É o normal isso. Então, assim, essa doença, bem como você falou, ela evolui. Ela não é uma doença que ela vem com tudo já. Ela vai evoluindo. Então, no primeiro pico de febre, o exame físico, muitas vezes, ele é inespecífico ou inalterado. A gente não tem nenhuma alteração. Mas 24 horas depois, realmente vai aparecer. Mas o médico não viu lá. Não é isso. Há uma evolução nas doenças. Tanto que nós vimos isso no consultório. Muitas vezes chega no primeiro pico febril, chega no consultório, eu examino, olha, hoje eu não achei nada, vamos aguardar, vamos revisar amanhã ou em 48 horas. Chega em 48 horas, é uma criança completamente diferente da que chegou no início. Até porque isso é viral, provavelmente só com antitérmico vai se resolver, né? Na grande maioria dos casos. Exatamente. Outra questão também que a gente acaba observando é a questão, às vezes, da automedicação entrando muitas vezes no uso de corticoides, né? Que eu acho que... Maravilhoso, precisamos falar sobre isso. É uma questão, né? Às vezes, até o entendimento de que o médico está orientando aí a automedicação. Não, a gente não está falando em automedicação, né? É controle de antitérmico, né? Que geralmente o pediatra já deu essa orientação em algum momento em sinais que não tem nada de alarme. Mas a gente vê muito na rotina, assim, de às vezes a automedicação, até o pai já usou, ou a mãe usou uma vez, foi lá e comprou principalmente a famosa prednisolona,
prednisolona, né? O xaropinho. Exatamente. O famoso xarope para tosse, que Pra não tosse, é xarope que não é... para tosse. E daí, muitas vezes, até como a gente falou da influenza, né? Em alguns, são casos selecionados que você indica, porque pode, inclusive, piorar o quadro infeccioso, né? Na criança. Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado. A prednisolona, muitas vezes a gente prescreve, mas com uma indicação, com uma duração de dias. Ela não é um xarope para tosse.